Olá, quero falar com vocês hoje sobre borderline, ou transtorno de personalidade borderline. É um transtorno mental caracterizado por um padrão de instabilidade contínua no humor, no comportamento, na autoimagem e no funcionamento. Os sintomas mais comuns dessa síndrome são instabilidade emocional, sensação de inutilidade, insegurança, impulsividade e relações sociais prejudicadas. Uma pessoa com borderline, ela pode experimentar episódios intensos de raiva, depressão, ansiedade, que podem durar apenas algumas horas ou também durar dias. As principais características desse transtorno são mudanças súbitas no humor, não é? É um dos sintomas mais comuns aí no borderline, são essas alterações repetidas de humor, né, que fazem o paciente ir do céu ao inferno rapidamente. No mesmo momento em que a pessoa está eufórica, ela pode se sentir depressiva por causa de um não recebido, por exemplo, aí, não é? Um outro sintoma e uma outra característica é a irritabilidade. Então, como consequência dessa gangorra de sentimentos, vem essa irritabilidade. Dependendo do tamanho da crise, a pessoa perde o controle e se torna violenta, passando a agredir verbalmente e às vezes até fisicamente quem estiver por perto. Um outro sintoma também bem comum é a sensação de solidão. Em alguns casos, o indivíduo se sente tão sozinho que faz de tudo para chamar a atenção. Então ele vai criando uma dependência perigosa, mas também há a possibilidade de que o vazio existencial se manifeste como falta de propósito, também muito comum. Uma outra coisa também que a gente pode ver como característica é o medo do abandono, também muito comum. As pessoas com borderline, elas vivem com medo constante de serem abandonadas. Em casos mais extremos, elas se antecipam ao imaginado abandono e se isolam antes que amigos e familiares as deixem sozinhas, né? Como elas supõem. Uma outra coisa também é impulsividade, também muito pertinente, né? Como sintoma do borderline. É um sinal comum, né, do transtorno, e é um comportamento impulsivo. Né? A pessoa, ela se sente tão impulsiva em fazer certas coisas. Né? A pessoa, ela é capaz de abandonar um emprego estável sem motivo aparente ou entrando e saindo aí de relacionamentos amorosos rapidamente. Gastos descontrolados, dependência de jogos, consumo exagerado de comida, álcool, drogas, também podem aparecer. Uma outra coisa também é insegurança. Né? Como as causas de borderline geralmente estão ligadas a traumas sofridos em algum momento da vida, quem tem borderline se sente inseguro, especialmente ao se lembrar do passado com medo de sofrer novos abusos ou negligências. Também é muito comum pensamentos suicidas. Em casos mais graves do transtorno borderline, podem ocorrer sim automutilação e tentativas de tirar a própria vida. Cerca de 10% dos pacientes cometem suicídio, isso segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria. As causas da síndrome, né, do transtorno de borderline, ainda não são muito claras. Né? Esse transtorno de personalidade limítrofe, ele pode ocorrer devido a uma predisposição genética, mas também experiências, isso é bem importante, né? Experiências emocionais fortes, né? Enquanto criança, na fase de adolescência, né? Como, por exemplo, enfrentar uma doença, a morte, um abuso psicológico, um abuso sexual, negligência, terror psicológico, terror físico, separação dos pais, então podem levar ao desenvolvimento desta síndrome. Algumas pesquisas sugerem que fatores genéticos, neurológicos, ambientais e sociais podem estar envolvidos no desenvolvimento dos sinais desse transtorno. Importante que borderline historicamente foi visto como difícil de tratar. Mas é sabido que um tratamento mais moderno e adequado, que
nós podemos fazer agora, né? Estamos vivendo uma era, né? Onde a gente pode dar um tratamento mais adequado, mais humano. Tem apresentado qualidade de vida, uma qualidade de vida melhorada. E um desses tratamentos é a psicoterapia, né? Que é um dos principais tratamentos para pessoas com síndrome de borderline. O acompanhamento psicoterapêutico pode ser fundamental para aliviar alguns desses sintomas.